Boa tarde, pessoal. Hoje está começando um pouquinho mais cedo e talvez até demore uns 2 minutinhos mais. O estudo seja de 8 a 10 minutos. Lembram que começamos ontem sobre os salmos, vimos que tipo de literatura era essa e vimos também que é um estudo assim, muito precioso, muito delicioso, porque o livro de Salmos é um dos livros mais queridos da Bíblia. Os salmos, eles podem ser divididos de várias maneiras. Por exemplo, podemos dividi-lo por assuntos, podemos dividi-los por gênero de poesias, podemos dividi-lo por conteúdo das suas poesias. Mas vamos hoje ver como nós podemos ver assim dentro sobre os títulos que os salmos têm, né? Os títulos que os salmos têm. Por exemplo, um dos títulos que a gente pode enumerar, os salmos, chama-se título de autoria. Então, quando você for ler um salmo, olhe na sua Bíblia, que ela vai ter escrito assim: Salmo de Davi, Salmo dos filhos de Coré, Salmo de Asaf, Salmo de Moisés, em que eles dizem, né, de uma certa maneira, para dividir os salmos, quem são os autores do salmo. Há títulos que indicam o tipo do salmo, né? Nós sabemos que salmos são músicas. Então, tem salmos que diz assim, salmo para ser acompanhado com instrumentos. E há salmos até que determina qual é o tipo de instrumento. Alguns dizem assim, salmo para ser tocado com instrumentos de cordas. O instrumento de cordas, naturalmente, é mais conhecido na época, era a harpa, mas havia outros instrumentos de corda também, vários outros. Há salmos como o Salmo 46, que diz assim, salmo para ser tocado com instrumentos de sopro, né? Havia instrumentos que parecem com a flauta, talvez até as flautas originárias de hoje. Podemos também definir os títulos de salmo para o fim a que eles se destinam. Por exemplo, o Salmo 30. O Salmo 30 foi escrito por Davi para a dedicação do templo. Ele não construiu o templo, vocês sabem, juntou tudo para que o templo fosse construído. Salomão, seu filho, construiu, mas ele já deixou separado o salmo, que é o Salmo 30, para a dedicação do templo. Como eu disse para vocês, os salmos 120 ao 134 são chamados salmos dos degraus. Da Monte Sião. Em Monte Sião, o templo ficava em cima, bem na parte mais alta, havia 15 longos degraus para serem subidos pelo povo. O degrau não tem aquela ideia que a gente tem hoje de uma escada estreitinha e aqueles degraus pequenos, não, eram partes de terra, da subida de um morro, né? Subia um, caminhava uma boa parte, subia outro, então era como se fosse 15 partes de terra em formas de degraus para chegar ao templo. E eles cantavam esses salmos dos 120 ao 134 enquanto subiam. Por isso chamam salmos dos degraus, salmo das subidas, dependendo da
da tradução que você for ler os salmos, né? E nesses salmos, eles convocavam para o culto, por exemplo, alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos para a casa do Senhor. Havia o salmo da excelência da união e fraternal, oh, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Havia de confissão de pecados, havia de pedido também, havia de adoração, eram vários assuntos. Tudo assuntos relacionados com o culto, eram os assuntos desses salmos dos degraus. E havia salmos que vinham com anotações musicais. O 45 é um exemplo disso. Por exemplo, Moisés escreve e diz assim, recomendação ao regente do coro, ao regente, ele diz assim, este salmo é determinado para louvor, esse salmo é para bênçãos, esse salmo é para pedidos, esse salmo é para adoração. Então, ele sempre recomendava para o regente, o responsável pela música, para que fim aquele salmo era cantado. Em alguns salmos, você vai ver a expressão Selá, com S, S-E-L-A, C-A, lá. Isso daí significa pausa. E durante a pausa, todos paravam de cantar e somente os instrumentos musicais tocavam enquanto as pessoas oravam e refletiam. É aquilo que é o que modernamente nós chamamos de interlúdio, né? Tem um prelúdio que toca antes da gente cantar, depois a gente canta, para um pouco, naquele momento meditamos naquilo que cantamos, cantamos o resto do hino e no final vem a doxologia, a parte final do cântico. Então, quando aparece essa expressão, o salmista está dizendo, pausa somente para os instrumentos. Os salmos, em sua estrutura, eles podem ser salmos de lamento. Vejam que no Salmo 42, o autor diz assim, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Ele está lamentando uma situação de tensa aflição. Então, esses salmos de lamento, eles vão se referir a queixas, a súplicas. Quando o salmista ora a Deus e pede pelo que está sucedendo com ele, pelas dificuldades, pelo que o atingiu, entende? Então, esses são os salmos de lamento. E são situações que levam a pessoa a ficar abatida e triste. Por isso que o salmista diz, por que estás triste, minha alma? Tem também aqueles salmos imprecatórios, como o Salmo 69, por exemplo. Davi era perseguido, maltratado, se escondiam, corriam atrás dele para matá-lo, para pegá-lo, mas Davi nunca tomou a atitude de revidar essas pessoas. O que ele fez, como está no Salmo 69, ele entregava essas pessoas a Deus e pedia a Deus, Senhor, se há algum castigo para elas, que sejas tu que castigue, não eu. Eu não tenho nada a fazer, nem como fazer para castigar essas pessoas. Então, tu que castigues essas pessoas. Haviam também os salmos messiânicos, por exemplo, o Salmo 2 e o 22, depois você lê direitinho, eles falam em Jesus Cristo, eles se referem a Jesus Cristo, por isso que são chamados de salmos messiânicos. Inclusive o Salmo 22, ele chega a descrever o sofrimento de Jesus. Há os salmos de louvor, que são aqueles bem conhecidos, o Salmo 8, o Salmo 100, o Salmo 150,
quando diz assim, louve minha alma ao Senhor, tudo quanto tem fôlego, louve o seu santo nome, são salmos de louvores. Tem os salmos reais, que são aqueles salmos que se referem exclusivamente à vida do rei Davi. Por exemplo, o Salmo 51, quando cair depois da tentação, depois de que fez tudo que era absolutamente errado, Davi se arrepende e naquele salmo, nas palavras que ele escreve ali, ele praticamente conta a sua história. Contra ti somente pequei, Senhor. Né? São chamados os salmos reais. E, por último, tem os salmos didáticos, que são aqueles salmos usados para ensinar a respeito da lei de Deus. A respeito da lei de Deus. O Salmo 1 é um deles, né? A pessoa que é justa e vive junto a um ribeiro de águas vai crescer e vai prosperar. E o Salmo 119, todos os seus versículos falam sobre a lei de Deus. Como é que a gente deve andar, como é que a gente deve caminhar, como é que a gente deve fazer para seguir os caminhos de Deus. Gostaram? Amanhã tem mais salmos amanhã. Várias pessoas me mandaram quais são os seus salmos preferidos. Eu estou esperando o seu ainda não chegou. E eu gostaria que você mandasse para mim, tá bom? E se você ainda não está ligado no meu canal, vai no YouTube, Mestre Madeira, e se inscreve. Até amanhã.